Se você tem caminhado com a gente nos últimos meses, a gente tem pensado um pouco da história de Israel no Antigo Testamento. A gente começou isso no Gênesis, olhou a criação, a queda, o dilúvio, Babel. A gente passou pelo livro do Êxodo e viu a libertação do povo que se tornou escravo no Egito. A gente viu a divisão do povo em tribos e em terras, em Josué. O povo se organizou em 12 tribos e 12 frações da terra conquistada por Josué. A gente viu o período dos juízes, a gente estudou a história, se eu não me engano, Sansão, e mais uns 2 juízes, que não está me vindo à memória agora. Me ajuda aí, Gelson. Gideão. E mais uns 2 juízes que eu não estou lembrando agora. William, você que não estava aqui, assistiu pela internet. Qual foi? A gente estudou a história dos juízes. A gente viu a história da implementação da monarquia. A gente viu a história de Samuel, o último juiz antes da monarquia. Aliás, juiz, sacerdote e profeta. Ele quem unge o primeiro rei de Israel, Saul. Saul governa 40 anos. Israel é um reino só nessa etapa. 40 anos. Depois, Davi, homem segundo o coração de Deus. 40 anos. Israel ainda é um reino unido. Depois de Davi, Salomão. Salomão é o filho de Davi, aliás, filho de Betseba. Betseba é a mulher da vida de Davi. Ele é apaixonado por ela, é o amor dela. E com Betseba, Davi tem um primeiro filho, que é fruto de uma relação ilícita, e diz a palavra de Deus que, como consequência disso, o Senhor tira a vida desse filho, uma punição dura, severa. Davi chora amargamente por isso. Vem um segundo filho com Betseba, o amor de Davi, e ele é chamado Salomão, pacificador. A gente, algumas palavras de hebraico, eu espero que você conheça algumas hoje, viu? Salomão, por exemplo, shalom, a gente usa shalom. Qual é? Paz. Salomão é derivado de shalom. Shalomor, pacificador. A pronúncia, Marcelo depois melhora, ele entende mais de hebraico que eu, depois ele melhora, mas é derivado ali do shalom. Salomão, pacificador. E Salomão é um homem dividido. Se Davi era um homem inteiro para Deus e Saul era um homem completamente afastado de Deus, o Salomão é dividido. Ora o coração dele é do Senhor, ora o coração dele é voltado para si mesmo, é voltado para as coisas do mundo. Mas Salomão implementa em Israel o templo, ele quem constrói o templo. Quantos estavam aqui quando a gente viu a história do templo? Deixa eu ver, está menos gente hoje, vocês lembram? Aquilo foi extraordinário. O templo é plantado, é construído em Jerusalém. Jerusalém vira, assim, uma marca icônica. A presença de Deus, a casa de Deus é o templo. E ele está em Jerusalém. Jerusalém vira um lugar de adoração, assim, muito marcado, muito marcado. Ter Jerusalém invadida é impensável, é impensável. Na cabeça, por exemplo, de um israelita desse tempo, ele vai dizer assim, não, o Monte Sião, o Monte do Senhor, o Monte Sião é onde está o templo, é inabalável. E para fazer uma comparação, ele vai usar, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. E por que não se abalam? Porque é bem estruturado o monte? Não, porque a presença de Deus está no monte. É essa a ideia que o autor está passando para nós. A presença de Deus é tão significativa, é tão marcante em Jerusalém, que eles criaram essa ideia. Deus está ali. É o próprio Deus quem está ali. E aí, para ver como essa marca de Jerusalém é importante para a cultura judaica, o Marcelo me ajudou, e eu separei um texto, um vídeo, cantado em hebraico. Se você sabe hebraico, você pode cantar as partes do vídeo. E traduzido alguma coisa para o português, de Jerusalém de Ouro, esse é o título. Põe para nós, alguns conhecem a melodia, põe para nós esse vídeo, para você entender a marca que criou Jerusalém, por causa... Benção. Isso é piada interna, para você que não sabe, isso é piada interna.
Eu sirvo nessa igreja há 15 anos. Isso é piada interna. Veio um pastor de fora hoje servir Coca-Cola para o cara, é mole? Aí aqui agora está água com Coca-Cola para mim. E já ouvi dizer na internet que o Daniel, que assistiu online hoje, escreveu o seguinte online na internet hoje: estou feito, porque sempre que eu levo água para o pastor, eu dou uma bicadinha. Agora que vão servir Coca-Cola, estou feito. Pronto, acabou a minha introdução do sermão toda agora. Vão para Jerusalém de ouro, bota aí para nós, bota. Como é que Jerusalém virou isso que gerou choro e lamento? Como é que chegou de um ponto a outro? De um lugar de adoração para um lugar de lamento e tristeza? A gente já ouviu do Muro das Lamentações, né? Parte do templo antigo está por ali. Onde eles choram a marca perdida da presença de Deus, a invasão. Como que perdeu tudo isso? Hoje a gente vai ver um pouco disso, mas eu quero ainda lembrar do tempo em que adoravam em hebraico. Você sabe que o hebraico quase se perdeu, né? Aliás, se perdeu por completo. Morreu a língua no mundo inteiro e foi ressuscitada recentemente. Como é que o povo, que era para ser luz do mundo, apagou? Isso não aconteceu do nada, isso tem uma história que levou até lá. Hoje a gente vai ver a história, mas vou tentar cantar com vocês em hebraico. Marcelo, tem certeza que você não quer ajudar? Você o quê? Você não se preparou? A especialidade dele é aramaico, é mais antigo que o hebraico. Marquinhos preparou para nós. Põe o slide lá para a gente tentar acostumar com a primeira parte da música. Vamos ver se a gente consegue ela. Põe o slide mesmo. O slide daquela música em hebraico. Gadol, fala aí comigo, Gadol. Gadol. Muito mole. Gadol Elohai. Não é Elohai. Elohai. Assim, botar um R assim. Gadol Elohai. Isso. Grande é o meu Deus. Gadol Elohai. Agora, que Gadol Elohai. Beleza. Shiru, Ki, Gadol Elohai. Shiru, Ki, Gadol Elohai. Já foi, a música está pronta. Shiru, Ki, Gadol Elohai. Vai para nós. Preciso de som ali, ó. Vamos lá. Ei. Gadol. Mais uma vez, deu para pegar, né? Como é que é a segunda parte para eles pegarem? Ideradire. Kolerad, né? Kolerad. Errad é o quê, Marcelo? É um com todo, né? Errad. Todos, mas um só povo. Todos um só povo. Errad. Quem ensinou isso para nós foi o Ari, né? Errad e Yashid. Errad é um cacho de uva, é um cacho com todo mundo. E Yashid é uma unidade, é uma uva. Então, Errad é todo mundo junto, em uma só voz. Como é que é a segunda parte? Kol Errad Ire. Todos vão dizer que Gadol Elohim. Então, vamos lá. Só a segunda parte vai do início. Tudo.
Sobre todo nome nos deu em português. Sobre tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Gadol. Só a igreja, para ver se aprendeu o hebraico. Deixa eu ver. Coisa, hein? Que coisa, hein? Aliás, vou abrir já um parênteses no sermão, mais um parênteses. A gente já vai começar a disponibilizar línguas aqui na igreja. Não é isso, Edu? Vamos trabalhar isso? Edu vai trabalhar inglês avançado com alguns. Meu sonho hoje, a gente começa a sonhar isso, é que a gente, num horário alternativo, tenha palavra e adoração em inglês aqui para a gente, em algum horário no domingo. Nós vamos começar a sonhar isso juntos hoje. A aula e o inglês, e o culto em inglês. Prepara, Ministério de Louvor. Prepara. Como é que é em inglês o quão grande? How great is your God? Sing with me, how great is our God. Prepara para vir para o louvor em inglês, ó, prepara. Vai tocar contrabaixo em inglês, irmão, viu? Eu nem sei como é que é. Eu nem sei como é que é essa coisa. Abre lá no primeiro livro dos Reis. Eu quero hoje começar a pensar com vocês como foi que Jerusalém deixou de ser esse ícone para se tornar uma vergonha para Israel em algum momento, um lamento de Israel. Vocês lembram da música do Sérgio Lopes? Chora Israel, vocês lembram dessa música? Chora Israel, Babilônia não. Prepara esse vídeo para depois. Como que a gente chegou lá? Como que Jerusalém deixou de ser esse ícone de presença de Deus, de majestade divina, do reinado de Deus, para se tornar esse lamento? Como foi isso? Então hoje eu quero começar a pensar isso com vocês. O finalzinho da história de Salomão, o último rei do Reino Unido, está lá no capítulo 11. Você leu comigo já uma parte dessa história. Hoje eu quero pegar a parte final dessa história. Se você olhar no capítulo 11, verso 25, diz, na minha Bíblia diz o tema assim, ó, a rebelião de Jeroboão contra Salomão. É mais ou menos isso, capítulo 26, capítulo 11, primeiro livro dos Reis, versículo 26, é mais ou menos isso? A revolta de Jeroboão. Então olha aqui para mim, que eu vou contar para você essa história. Jeroboão é um cara que aproveitou, ele ficou olhando falhas no reino para tentar se insurgir contra o reino de Salomão. Ele não conseguia encontrar uma brecha para agregar vozes com ele. O que ele olhou e conseguiu fazer uma crítica, uma oposição ao governo, foi a grande taxa cobrada por Salomão, para construir tudo que construiu, um templo, um exército enorme, e para sustentar 1000 mulheres, que você viu a história lá, com seus exércitos e palácios, concubinas, tudo isso, tributo no povo. Salomão tributou o povo no máximo, para poder sustentar tudo que tinha. O que o Jeroboão encontrou como porta aberta para criticar? O Jeroboão disse assim, vou fazer uma crítica ao tributo alto. E ele abre a boca e fala assim, ó, isso não está certo, você está tributando demais o povo, a gente paga imposto mais caro que no Brasil. Aí os caras começaram a ficar bravos com ele.
Se você lembra, quando Salomão começou, ele passa o rodo nos caras que eram opositores. Mata 4, lembra dessa história? Mata uns 4 lá, passa o cerol, e a palavra de Deus diz assim, aí Salomão estabeleceu o seu reino. Bem, Jeroboão conhecia essa história, e o Salomão, quando começa a ouvir essa voz, prepara para passar o cerol em Jeroboão. Jeroboão pede asilo político, se refugia, vai para fora, vai para longe deles, e fica longe, até Salomão morrer. Ele foge para o Egito, verso 40 do capítulo 11, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Aí ficou lá com o rei do Egito, permaneceu lá até a morte de Salomão. O versículo 41 começa a narrar a morte de Salomão. Salomão morre, e seu filho, Roboão, reina no lugar dele. Roboão foi a Siquém, capítulo 12, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. E assim que Jeroboão, que estava no Egito, soube que Roboão, filho de Salomão, virou rei, ele volta. Acabou o asilo político. Até aqui, nesse ponto, capítulo 12, só tem um Israel, é Israel unido, Reino Unido de Israel. Nesse ponto, esse cara volta e começa o mesmo discurso. Olha, está tributando demais o povo. Esse cara assumiu no lugar do pai e está tributando ainda mais a gente. E ele consegue agora mexer o Congresso e vem uma turma com ele. Os líderes de 10 tribos, são 12, 10 tribos vêm com ele para conversar com o rei Roboão. Está junto comigo? A história é longa, eu vou contar a história de 40 reis hoje, pensa. Quando ele chega lá, e os líderes estão juntos, eles falam com Roboão assim, olha, está cobrando demais, está extorquindo a gente, teu pai colocou sobre nós, verso 4, capítulo 12, jugo pesado, mas agora, diminui o trabalho árduo, esse jugo pesado, e nós te serviremos. É a reivindicação de Jeroboão para Roboão. Roboão respondeu assim, voltem daqui a 3 dias, e eu vou dar uma resposta para você. Aí o Roboão, no capítulo 12, verso 6, pediu conselho aos caras mais velhos, conheciam seu pai, eram experientes em governo. Salomão reinou 40 anos, esses caras sabiam sobre a movimentação política, e o conselho deles foi assim, se hoje, verso 7, fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Aí Roboão ouviu os caras, os idosos, e falou assim, mas eu vou ouvir a turma do happy hour, a turma que anda comigo. Até aqui, Roboão foi bacaninha. Mas nessa hora ele começou a frequentar festa estranha, com gente esquisita. Nesse versículo aqui, que ele começa isso. Aí diz o versículo 9, que ele perguntou para os caras que andavam com ele. Verso 8 já fala, Roboão rejeitou o conselho das autoridades de Israel, que tinham dado para ele, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que andavam com ele. Sabe aquele cara que a gente vê muito isso, que vira celebridade, e os amigos de infância sobem junto com ele, passam a andar junto? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A turma de infância começa a andar com Roboão, agora rei, e aí ele pergunta para essa turma do happy hour, o que eu faço? Os mais idosos mandaram eu afrouxar e servir ao povo, baixar os impostos, ouvir o povo, que o povo quer, o que vocês falam? E aí os caras dizem assim, a turma do happy hour diz assim, que nada. Você diz para eles assim, o meu dedo mindinho é mais pesado que a mão do meu pai. E aumenta os impostos. Diz para eles isso. Se meu pai tratava vocês com chicote, a ponta do meu chicote tem ferrões de escorpião. É o conselho da turma do happy hour. O Roboão atende essa turma mais nova. Fala, eu vou com vocês. Caminho prontinho para o Jeroboão fazer a rebelião que ele queria. No final da minha página, aqui é o verso 16, diz que quando todo Israel, capítulo 12, 16,
viu que o rei Roboão se recusava a ouvi-los, eles responderam assim: o que nós temos com a vida de Davi? Por que nós vamos ficar servindo esse cara aí? O que temos a ver nós, 10 tribos, com o filho de Jessé? Por que a gente vai ficar obedecendo o filho de Jessé, perpetuando a dinastia de Davi? Que se lasquem eles, vamos viver nós. E seguiram para fora. Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, cada um cuida da sua vida, Davi cuida da sua, e nós vamos cuidar da nossa vida. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, onde tem o templo, Roboão continuou rei sobre eles. Aqui, no verso 16 da sua Bíblia, você pode começar a partir daqui, domingo que vem eu ajudo vocês a pegar um marca-texto de cada cor e ler a Bíblia agora, Reino do Sul e Reino do Norte, Reino do Sul e Reino do Norte. Eu, na minha Bíblia, escolhi amarelo e vermelho, porque senão você fica todo confuso, você vai lendo uma história seguida da outra, qual reino que está falando, qual reino que está falando. A partir daqui, para organizar a leitura, você marca, eu ajudo, domingo que vem eu ajudo, que hoje não vai dar tempo. Aí a gente marca, parte amarela, Reino do Sul, parte vermelha, Reino do Norte. E a gente consegue ler a Bíblia um pouquinho mais organizada, em ordem. Aqui, por exemplo, está marcado em amarelo na minha Bíblia, Reino do Sul. Roboão continuou reinando sobre aqueles que estavam em Judá. Quem estava em Judá? Judá é o lugar do templo de Jerusalém. Ficou a tribo de Benjamim, ficou a própria tribo de Judá, e parte dos levitas, porque eles serviam no templo. Então, parte dos levitas e parte da família dos levitas, a tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdote, fica em Jerusalém, fica em Judá. Reino do Sul, a partir de agora, Judá. Qual é a capital do Reino do Sul? Jerusalém. A outra turma toda, 10 tribos, segue com Roboão, verso 20. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para reunir toda a comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Fica lá no norte agora, com todas as outras 10 tribos. Todos eles foram para lá. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, ele convocou 180 mil homens para combater contra os outros, as tribos de Judá, de Benjamim, para eles guerrearem contra Israel, para recuperar o reino. Mas aí Deus fala assim, não vai. Esse é o verso 22 até o verso 24. Não vai. Eu estou nesse negócio. Se você for para a guerra, eles não saíam para a guerra sem consultar o Senhor. Se for para a guerra contra os seus irmãos, as outras 10 tribos, vocês vão quebrar a cara. Eu estou nesse negócio. A partir daqui na Bíblia, a gente passa a ter Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, Benjamim, Judá, parte dos levitas. Reino do Sul. Hoje, nós vamos pensar um pouco no Reino do Sul. Em outra história, a gente pega o Reino do Norte. Mas até aqui nós fomos juntos, entenderam como que o reino dividiu? A partir de agora tem 2 reis. Jeroboão, eu ainda vou pegar uma parte do norte para fazer todo o pano de fundo, implementa o reino dele para lá e estabelece capital. Em Samaria, mais tarde, verso 25. Jeroboão fortificou Siquém, capítulo 12, 25, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Aí Jeroboão pensa assim, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Por que ele pensa isso? Porque essa turma, uma hora no ano, nas datas festivas, vai voltar para Jerusalém. Jerusalém é um ícone muito forte. Eles adoram em Jerusalém, eles cantam em Jerusalém, é tudo em Jerusalém, tudo acontece em Jerusalém. É uma questão de vir a primeira festa no templo, e essa turma que está comigo, que vai adorar em Jerusalém, vai voltar para lá e vai adorar o Deus deles, e se dobrar ao rei deles, Roboão. E aí o que ele tem de sacada política aqui? Ele fala assim, eu vou começar a construir altares para outros deuses.
Eu preciso tirar do imaginário de Israel a ideia de um único Deus. E é um movimento político ainda. Você está entendendo o que ele está fazendo? Desconstruindo do imaginário que o Deus de Israel é o único Deus. Então ele fala, eu vou construir altares para outros deuses. Isso acontece aqui no versículo 26. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao seu Senhor, ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Lembra da história do bezerro de ouro lá atrás? O cara falou assim, vou fazer logo 2. E começa a estabelecer altares a bezerros de ouro. Olha como é que começa a bancarrota de Jerusalém, com interesse político. Como que eu perpetuo a minha história? Eu mato o imaginário do rei, de um único Deus, e crio outros deuses. Política pura até aqui. E ele começa a adorar outros deuses. Fez bezerros de ouro. Jeroboão construiu, verso 31, altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, porque para ser sacerdote na cultura de Israel tinha que ser levitas. Ele não queria saber, quer ser sacerdote do Deus do bezerro de ouro, vem comigo. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante às festas realizadas em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Aí sai um homem, no capítulo 13 da sua Bíblia, lá de Judá, do Reino do Sul, um profeta, e a turma está lá no coro, na curimba, sacrificando, e o rei está lá. Aí sai um profeta, no meio daquela bagunça toda lá, ele para na frente do altar que ele construiu, tinha um altarzão lá assim, na frente do altar que ele construiu, o profeta começa a falar para o altar, e eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia, ele é importante para nós. A profecia é a seguinte, ele clamou, verso 2 do capítulo 13, contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará, como? Josias, grave esse nome aí, viu, pastor Jet? Josias. Vai nascer um filho na família de Davi, da dinastia de Davi, ele vai se chamar Josias. Ele falando isso para o altar. Pensa o que é isso, ele entrou na macumba dos caras, aí ele vai na frente do altar, profetão, para mim, da Assembleia de Deus de Jerusalém, vai sapateando, chega, e a turma fala, ih, pegou o santo. Quando ele chega na frente do altar, ele fala, altar, ó altar, e a turma para ouvir. Ele é profeta do sul, lembra disso. Se meteu na macumba do norte. Vai nascer um filho da dinastia de Davi. Ó altar, ele vai se chamar Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Olha o que ele fala para o altar da macumba lá. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Vai ser esse o sinal da profecia que ele fala lá assim. Este é o sinal que o Senhor declarou, que esse altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Aí quando o rei Roboão vê esse negócio, ele fala assim, mata esse cara. Mata esse assembleiano desgraçado que entrou na nossa macumba. Pega ele. E aí ele estende a mão, diz assim, quando o rei Roboão, verso 4, ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, ele apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço do rei ficou congeladinho assim, não, sabe como é que é esse negócio? Tinha parênteses, tinha um cara, um argentino,
que falava um portunhol, que ele ficava assim, agora na televisão, estenda seu braço. Eu vou contar de 1 até 3, ele mandava fazer assim com a mão. E quando eu disser 3, você não vai conseguir te soltar sua mão. Você via esses caras na televisão? Eu ficava vendo esse negócio. Eu tinha um medo danado de fazer aquilo, porque passava de noite. E de minha mão não voltar. Quando eu disser 3, você não vai conseguir soltar sua mão. Eu tinha uma vontade de fazer, mas eu não fazia com medo de acontecer. Foi isso que aconteceu aqui, ó. A mão do rei ficou durinha, ele não conseguia tirar, prendam-no. E a mão dele ficou dura, parada. O braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal, verso 5. Além disso, o altar se fendeu, igual o cara falou, e as cinzas se derramaram, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dito, como a ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, pelo amor de Deus, clama a Deus para o meu braço virar normal. Eu lembrei de uma piada do cometa Toronto. Vocês conhecem a piada? Que o cara ficou com o braço duro igual o do rei. Quando passou um cometa, disse que ele ficou com o braço duro igual o rei. E esse cometa só passava de 40 em 40 anos. Ficou com o braço duro 40 anos assim. Falou assim, só vai melhorar quando o cometa passar de novo e você fizer um pedido para o cometa. O nome do cometa é Cometa Toronto. E aí, 40 anos depois, o cometa passou, o cara com o braço duro, assim. E aí ele falou, Cometa Toronto, quero que o meu braço fique igual o outro. Aí o braço. Não pediu mal, agora são 40 anos depois para virar o normal. Mas o rei pediu certo aqui. O rei pediu certinho. Pede a seu Deus para o meu braço voltar ao normal. Interceda junto ao Senhor, verso 6, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei se recuperou. Aqui, irmão, olha para mim. Você está no meio da macumba. Você não. A macumba está comendo lá. Entra um homem, uma mulher de Deus, faz uma intervenção dessa. Você duvida, ou a pessoa duvida. Pensa comigo essa realidade aqui. Aí você dá uma ordem, falando assim, eu te amaldiçoo, prendam-no. Aí o braço do sujeito endurece, ele vê que está diante de um homem de Deus, porque a jogada foi política dele, ele está fazendo aqui toda uma armação política. Ele vê que está diante de um homem de Deus. Ele pede a Deus por mim. Aí o braço dele afrouxa de novo. O altar quebra, igualzinho o profeta falou, as cinzas caem, do jeitinho que o profeta falou. É para quebrantar o coração, não é? Aí ele fala assim para o profeta, fica comigo, verso 7. O rei disse ao homem de Deus, venha para minha casa, coma alguma coisa comigo. O profeta falou, está doido? Deus falou para eu não comer nada aqui. Eu também não ia comer na casa do macumbeiro. Vamos lá em casa, tem um frango com farofa que eu vou servir para você. Estou fora. Eu também não ia não. O profeta fala, não vou não. Deus falou para eu não ir. Eu vou voltar para casa. Bem, depois é uma história que eu ainda tenho que resolver minha teologia. Um outro profeta, que sabe que o profeta de Judá está lá, e ele é profeta no reino da perdição, no reino do norte. Ele intercede para o cara voltar, ele tenta o cara, até o cara voltar. O cara volta, come na casa dele, e porque voltou e desobedeceu, morre. E o cara, o profeta de Deus que faz ele voltar e que fala, por que você desobedeceu Deus? Vai morrer agora. A resposta que eu daria, eu desobedeci porque você também é profeta e me insistiu. Bem, mas a minha teologia não resolveu essa história ainda, vou pular para frente, vou ficar só com Jeroboão. Depois de ver tudo isso, olha o que diz a Bíblia. Mesmo verso 33, capítulo 13. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Quer virar sacerdote no altar da macumba? Eu te boto lá. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação. Jeroboão fez tudo que é de mal. Verso 9 do capítulo 14 fala assim a respeito dele. Você tem feito mais mal, verso 9 do capítulo 14, do que todos os que viveram antes de você, pois você fez para si
outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, eu trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja ele escravo ou seja ele livre. O verso 20 diz que ele reinou durante 22 anos, e então descansou com seus antepassados, e o seu sucessor foi Nadab, seu filho. O verso 21 conta a história que me interessa, Reino do Sul. Só para eu fechar o pensamento com vocês, olha aqui. Reino do Norte, 40 reis, 20 reis, 40 reis é o total. 20 reis no Reino do Norte. Sabe quantos deles foram fiéis ao Senhor? Nenhum. 20 reis, todos eles ímpios. Reino do Sul, 20 outros reis, 4 reis fiéis ao Senhor. O reino do templo de Jerusalém, que a gente viu o lamento de Jerusalém, que a gente cantou uma canção em hebraico, o reino que via a glória do Senhor, 20 reis, 4 reis temente ao Senhor. 4. Roboão é o primeiro rei do Reino do Sul, filho de Salomão, foi rei de Judá, tinha 41 anos, verso 21, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe era uma amonita chamada Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Eles também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, poste ídolos, sobre todos os montes debaixo de suas árvores. Fizeram macumba também no Reino do Sul, debaixo de árvore, no monte. Havia no país, olha isso, hein? Agora é o Reino do Sul que a gente está vendo. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. O rei Roboão olhou assim e falou: Jeroboão está fazendo isso e está com 10 tribos. Eu vou começar a botar uns deuses aqui também. Vou implementar aqui uns cultos, vou fazer melhor ainda, vou arranjar prostituto cultual. Olha o que fez o cara. Agora é o reino do templo em Jerusalém. Vou botar uns deusezinhos aqui. Eu continuo com o Deus de Israel, mas ele não é o único Deus agora. A gente aceita ali uma mandinguinha. Dá para dar uma envolvida. Eu me lembro como que eu dormi com culpa uma vez, uma culpa terrível, nos aniversários de alguém da minha família. Tinha presente para as pessoas que iam. Por exemplo, fazia um bolão de bexiga, enchia o bolão de presente, estourava aquele bolão, a criançada corria atrás dos brinquedos que estouravam, e aquela fração da minha família dava pequenos brindes de presente. A gente recebia um número quando chegava na festa, e ao final da festa, ou no decorrer da festa, sorteava um número, e você conferia se era o seu. E dos primos, o mais velho era eu, e eu reuni a turma ao redor de mim e falei: presta atenção como é que se ganha um prêmio. E eu fui numa imagem de Buda que tinha, peguei o meu número e raspei na barriguinha do Buda assim. A estátua do Buda tinha um umbigo de fora, eu não lembro se era porque a camisa era curta ou se era de fora mesmo. Passei o negócio, né? E sabe que número saiu? O meu. Aí eu fui ensinado a orar antes de dormir. Até a hora de orar eu estava feliz com o presente que ganhei. Na hora de orar, vinha uma vozinha e me dizia assim: mas você passou o papel na barriga do Buda. Que desgraça aquela noite para dormir, criança. Era alguém que adorava o Senhor, dizendo: pode recorrer a Buda que dá certo. Era criança, mas aquilo
me fez mal. Me fez mal. O Roboão começa a implementar isso aqui. Depois do Roboão, que vocês viram aí, tu construiu altar, prostitutos cultuais. Capítulo 15 conta a história de Abias, é filho dele, vai reinar no lugar dele. O capítulo 15, verso 19, aliás, verso 9, conta a história do primeiro rei bacana. Quero que você grave os 4 reis bacana comigo. Asa é o primeiro rei bacana. Asa é aquele que fala: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Essa palavra é do Asa, rei Asa. É ele que diz: Asa fez o que era bom. No 20º ano do reinado de Jeroboão, é o 3º rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá, reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais, se desfez de todos os ídolos. Está aqui o primeiro rei bacana de Israel. Outro rei bacana de Israel, aliás, imediatamente depois de Asa, Josafá, primeiro livro dos reis, capítulo 22. Vamos dar um salto agora. Capítulo 22 do livro dos reis. O filho de Asa se chama Josafá. Que horas tem? 8:45. É o 4º rei na dinastia do Reino do Sul. Hoje nós estamos pensando no Reino do Sul. Josafá, capítulo 22, verso 41. Filho de Asa, tornou-se rei em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova, contudo, não acabou com os altares idólatras, os quais o povo continuou a oferecer sacrifício. Josafá é aquela história que você conhece bem. Eu já contei a história de Asa, guarda os 4 reis aí. Josafá é aquela história que vocês conhecem bem, que o exército do outro é poderoso, é fortíssimo. Aí eles ficam com medo. Aí Josafá fala assim, a palavra que vem para Josafá é essa: não se preocupe, vocês não vão ter que batalhar hoje, a batalha é do Senhor. Lembram? A gente fez música com essa... A gente cantou música do Osana Music, né? A batalha é do Senhor, quando os grandes homens de Judá... Lembram dessa música? 1990, 90 e pouco. Não? Vocês não tinham nascido, né? Josafá. O segundo, Daniel conhece essa música, Daniel? Não mesmo? Você não era convertido? Não era nascido. Josafá. Outro rei bom, 3º rei bom, teve 20, eu estou passando só nos bons hoje do Reino do Sul. Segundo livro dos reis, capítulo 20, rei Ezequias. Pula lá para o segundo livro dos reis, capítulo 20. Assim que eu conseguir chegar lá, eu falo para você. Aliás, começa mesmo no capítulo 18. Ezequias confiava no Senhor, verso... Deixa eu ler do 1. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, reinou em Judá. Começou a reinar por lá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. A turma ainda adorava a serpente de bronze do lado do templo de Moisés. Olha que coisa isso! O cara arrebentou com a serpente de bronze, que a turma ainda queimava incenso para ela. Eles chamavam ela de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, verso 5. O Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés ainda. Ezequias é um exemplo. Você também já ouviu falar de Ezequias, você que está encaminhado na igreja. Ezequias é aquele que o profeta Isaías aparece e fala assim: você vai morrer, prepara a casa, organiza tudo que você vai morrer.
Aí ele vira para a parede, começa a chorar e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso está no capítulo 20 da sua Bíblia, do segundo livro dos Reis. Tem misericórdia de mim, atenta para mim. Ele clama ao Senhor, quebrando o coração dele. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui. Ponha em ordem sua casa, capítulo 20, verso 1. Pois você vai morrer. Que profecia horrível essa, não é verdade? Tem uma palavra de Deus para mim? Fala: tem, vai morrer. Está doido. E o cara percebia que Isaías era um homem de Deus, não repreendeu não, que fosse eu ia repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus. Hein? Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho servido com fidelidade. É isso que a gente fala. Aliás, lembrei de outra coisa, a cabeça não para, eu não vou terminar o sermão hoje. Fui visitar um senhor de 60 e poucos anos, e ele era um cara muito expansivo, vou poupar o nome, muito expansivo, para falar, muito íntegro, assim, no falar da palavra. Aí ele estava no CTI, todo monitorado, mas consciente. Aí ele me pede: pastor, ora comigo. Eu falei: claro, eu vim aqui para a gente orar junto. Aí ele fala assim: lembra ao Senhor, quando você orar, que eu sempre honrei meu pai e minha mãe, porque assim, quem sabe, ele não prolonga os meus dias na terra. No CTI, o cara estava lembrando da promessa lá de trás, e dizendo assim, da promessa não é a palavra, das tábuas de Moisés, dos mandamentos, e dizendo: ora isso quando você for orar. Ela fala assim: Deus, ele tem sido um cara que honra pai e mãe, olha, pedindo assim para Deus prolongar. Deus salvou aquele moço, aquele senhor naquela ocasião, e ele ainda está vivo. Ezequias virou, fez uma oração parecida com desse Senhor: lembra que eu tenho sido fiel, lembra-se que a minha devoção é sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente, e o Isaías depois volta para ele, já está lá fora. Deus fala: volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, ouvi sua oração, verso 5, e vi suas lágrimas. Eu vou curar você, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu não sei, assim, eu tenho certeza que é muito bom ter uma vida prolongada, mas é muito ruim saber que são 15 anos, né? Ano novo aqui na igreja, né? E o cara fala 14. 3, 2, 1, feliz ano novo. Eu quero 13. Tá doido? É ruim demais, né? Esse negócio de eu saber assim: você tem tanto tempo de vida. Se eu um dia tiver esse negócio, e os médicos da igreja estiverem perto de mim, se eu perguntar assim, quanto tempo eu tenho, pode gravar isso, Elinha. Se eu perguntar: Elinha, quanto tempo eu tenho? Aí você pode responder: o Senhor é quem sabe bastante. Mesmo que você saiba, não me fala, porque é muito ruim. É muito ruim. Você concorda comigo? Você quer saber quanto tempo você tem de vida? Você quer? É muito ruim, né? Esse é o Ezequias. A palavra de Deus a respeito de Ezequias, ela é extraordinária para mim. Ela marca muito minha vida. Que é assim: o carinha bom, cabra bom, não teve ninguém igual a ele, antes nem depois. É um exemplo a ser seguido. A gente pensa, pelo menos eu penso assim, vai acontecer igual aconteceu com o rei Asa, que foi o primeiro rei bom. O segundo rei bom é o filho de Asa, Josafá. Ele viu o exemplo do pai, seguiu o exemplo do pai. Sabe qual é o nome do filho de Ezequias, esse terceiro rei bom? Manassés, capítulo 21, Reino do Sul. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. É tempo para raio, irmão, é mais do que eu tenho de vida. O cara reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era, nem sei pronunciar, Efzibá, é assim? Marcelo, que é bom do hebraico. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestiais e lhes prestou culto. O cara olhava assim para o céu e falava: Júpiter, montava um altar. Sol, montava um altar. E o pai dele foi só Ezequias. Esse é Manassés. Na minha opinião,
Um dos piores sujeitos relatados na Bíblia Sagrada. Você quer um carinha ruim? É esse carinha aqui, depois você lê a história dele. Na minha opinião, modesta opinião, um dos piores seres humanos relatados na Bíblia Sagrada é esse tal de Manassés aqui. Construiu, verso 4, altares no templo do Senhor, do qual ele havia dito, em Israel eu porei o meu nome. Lembra que eu cantei aqui com vocês Jerusalém? No templo, agora esse cara foi mais longe, ele levou para dentro do templo, macumba. Você sabe que durante essa semana orando e pensando o que eu ia usar de ilustração, eu falei assim, eu vou botar uns negócios simbolizando macumba para chocar as pessoas, para eles falarem assim, como é que o pastor teve coragem? Mas eu não tive coragem nem de botar para ilustrar. Eu ia botar uma bandeira do Flamengo e uns... Mas eu não tive coragem nem disso. Eu vou ilustrar só com a... Pensa como é que ia ser brabo. Você ia falar, meu Deus do céu. É só tirar, porque se eu boto, como é que é? CRF? É só tirar o CRF que você já fala, misericórdia. Ia botar ali, mas decidi não botar, só ilustrar. O cara botou dentro do templo. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar, marca o verso 6. Olha esse sujeito. Chegou a queimar em sacrifício, praticando seu próprio filho, praticando feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiums. Pensa o que é esse cara. Pensa um filho seu. Esse cara queimou um filho. Esse aqui não fez uma política religiosa. Esse aqui acreditava naquilo ali, mergulhou naquilo ali. Ele recebia, era consultado e consultava. Esse é Manassés. A Bíblia fala que não teve nenhum igual a ele. Manassés desviou muito o Senhor. O povo não aguentava o Manassés. O povo seguiu com ele lá, ele fez o que de pior podia ter. A Bíblia diz que não teve nenhum tão ruim quanto ele. Ele fez pior do que as nações de Israel, pior do que a nação de Israel tinha vivido. Manassés, verso 9, desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante de Israel. Não teve gente pior, rei pior do que esse cara aqui. O filho dele entra no poder, capítulo 21, verso 19. Amon, ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Mesulemete. Ele fez, verso 20, o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Ele imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai também havia cultuado. Ele inclinou-se diante dele, ele abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais do reino pensaram assim, o único jeito da gente mudar esse sistema é dando um golpe de Estado. E aqui no Amon, filho de Manassés, que Manassés foi o lixo dos reis, os caras tentam o golpe. Eles matam o filho de Manassés, que é rei, 2 anos de reinado. Os oficiais armam uma cilada dentro do palácio, matam o Amon, na esperança de dar um golpe. O filho de Amon é o Josias, o 4º rei bom e último rei bom de Israel. Ele só tem 8 anos de idade. E o que se pensa na época? Até ele alcançar 16 anos, quando ele vai ter autonomia para governar, a gente vai aqui ajustando ele. A mãe dele, a gente compra ela para a gente, e a gente, os oficiais, a gente vai doutrinando ele. Com 8 anos a gente controla essa criança molinho, molinho. E Josias passa a reinar. Josias tinha 8, verso 22, capítulo 22, perdão, o 4º e último rei bom de Israel, Reino do Sul. Tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. O nome de sua mãe era Gedida, filho de Adias,
filha de Adias, ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou os secretários a Safã, filho de Azalias, neto de Mesulão. Ele foi para o templo do Senhor. Eu vou contar essa história para a gente ser rápido. Ele reconstrói o templo do Senhor, ele começa a fazer uma reforma. Tinha muito lixo, altares construídos a outros deuses que o Manassés tinha construído, o avô dele. Ele começa a reorganizar o templo, estudar como era a planta. Ele começa a destruir coisas e reconstruir coisas no templo de Salomão, que era a referência que eu dei no início. E ele manda o cara ir para lá e recolher as ofertas que tinham sido entregues. Ele fala, pega as ofertas, distribui para os engenheiros, não era esse nome, mas para os líderes das obras, para eles pagarem os trabalhadores. Final de semana, a turma tem que ir com dinheiro para casa. E nesse dia, a secretária dele vai para o templo, e quando chega no templo, o sacerdote do templo falou, a gente mexeu daqui para lá, a gente empurrou umas coisas, provavelmente prestando conta da obra que tinha sido feita, sabe como é que é aquela coisa? A gente fez isso, isso, isso nesse tempo, leva essa coisa para o rei, e mexendo aqui nos negócios, a gente achou o livro da lei. A gente achou as anotações do livro das leis de Moisés. Você vê que isso está perdido há muito tempo. Está sumido. E Josias é informado de que eles acharam esse livro da lei. O sacerdote Ilquias entregou para o cara e Safã levou para o rei, ele leu para o rei. Assim, verso 11, que o rei ouviu as palavras do livro da lei, Josias rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, filho de Safã. Vamos consultar o Senhor, verso 13, por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito nesse livro. O Josias nunca, ele tem aqui 26, ele começou com 8 anos, 18º ano do seu reinado, 26 anos. 26 anos tinha tido contato com o livro da lei. Pensa. Até então, ele vive um conflito dele. O conflito do Josias é o seguinte, na minha cabeça. Tudo que eu aprendi do meu avô e do meu pai, inclusive sacrificando meu avô, um dos meus tios no altar, aquele mesmo altar que o Jeroboão construiu. Aliás, você lembra da profecia que eu pedi para você marcar lá no início? O cara entra para o altar e diz assim, ó altar, vai nascer alguém da dinastia de Davi, com o nome qual era? Josias. E o Josias não tinha contato com o livro da lei. Ele vive o conflito de tudo que ele aprendeu com o avô Manassés e com o pai num curto tempo de reinado. O pior da religião de Israel, da religião do Reino do Sul, Judá. O conflito entre o que tentaram governar a vida dele com a religiosidade, queriam. Só um outro tipo de religião, mas que é morta, igualzinho. Tem o nome de Yahvé, mas é só religião. E aqui esse cara, quando tem contato com o livro da lei, ele é impactado profundamente no coração. Ele rasga as vestes e fala, consulta uma profetisa, vai ali na Assembleia de Deus, tem uma mulher de Deus lá na Assembleia, e os caras vão. A ira do Senhor, verso 13, contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Aí os sacerdotes vão consultar a profetisa. Ela lhes disse, verso 15, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Isso é uma profecia contra Jerusalém. Agora vocês estão entendendo como que Jerusalém vira a desgraça que virou? Eu vou trazer desgraça nesse lugar, olha Deus falando, sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei Josias, que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, digam assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração, agora para Josias, se abriu e você se humilhou diante do Senhor,
ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes, chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, isso aqui também é uma profecia dura, né? E você será sepultado. Deus está dizendo assim, ó, você rasgou o coração para mim, você se quebrandou para mim, então eu vou matar você. Mas você vai morrer, mas eu não vou fazer você morrer agora, e eu não vou fazer os seus olhos verem, vou poupar você de ver toda a devastação que esse lugar vai passar. O rei pega o livro da lei, vai para a coluna do templo, na frente do templo, convoca todo o reino de Judá. Só um parênteses para você entender, depois você vai entender quando eu contar a história do reino do norte. Mas nesse ponto aqui, o reino do norte já tinha sido arrebentado. Os assírios aniquilaram o reino do norte. Passaram um rodo feio. Jonas nem aguenta profetizar em favor desse povo, para a conversão do povo assírio, porque ele acha que eles foram duros demais. O reino do norte já era nessa ocasião aqui. Josias reina no reino do sul, e o reino do norte, acabou. Acabou. Ele reúne todo mundo. Verso 3 diz que ele coloca-se na frente das colunas reais, na presença do Senhor. Ele fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, a obedecer todo o seu coração, toda a sua alma, todo o mandamento que o Senhor tinha feito. Então, todo o povo, final do verso 3, também se comprometeu com a aliança. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para Azerá e para todos os exércitos celestiais. Ele os queimou fora de Jerusalém nos campos, ele eliminou os sacerdotes pagãos, e assim vai. No capítulo 6 também mandou levar os postes sagrados do templo do Senhor para o Vale de Cedron, para fora de Jerusalém. Verso 7 diz que também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor. Os caras passaram a morar dentro do templo, acabou com a barraca de todo mundo, que jogou tudo fora. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, de Gebá, de Berseba, que profanaram os altares do Senhor, e começa aí em Judá, depois alcança o reino do norte. Verso 10 diz que também profanou a Tofet, que ficava no vale de Ben-Imon, de modo que ninguém pudesse usá-lo para sacrificar seu filho a Moloque, como fez o avô dele. Foi lá naquele altar onde sacrificavam crianças, derrubou, acabou com tudo. O rei também, verso 13, profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa do Sidônio, para Camus, o detestável deus dos Moabitas, para Moloque, o detestável deus do povo Amon. Josias despedaçou as colunas. Aí agora vai se cumprir a profecia que tinha dito lá, quando ele vai no altar de Betel, é aquele altar que o profeta chega, lá no primeiro rei, Jeroboão. Ele vai até Betel, ao altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e seu santuário ele os demoliu, queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também os postes sagrados. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos daqueles sacerdotes daquele tempo, ele mandou retirar os ossos dos sacerdotes de lá, queimou-os no altar, cumprindo a profecia que tinha sido feita a respeito daquele lugar. No verso 21, ele reestabelece a Páscoa. O rei deu ordem, verso 21, para que todo o povo celebrasse a Páscoa. Verso 25, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o seu furor e sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa do que fez Manassés. E por isso o Senhor disse, também retirarei de Judá a minha presença. Aliás, retirarei Judá da minha presença. Aqui para mim também é intrigante, né? Deus tomou posse daquele lugar, ele estabeleceu ali aquele lugar como casa dele, e o que ele fez não foi sair dali e ir para outro lugar. O que ele fala, não, aqui eu levei a sério, aqui é lugar para mim, Jerusalém, e vocês é que não vão ficar na minha presença. Aqui é uma tipologia do que aconteceu no Éden.
vocês profanaram o meu jardim, para fora daqui, os próximos, últimos reis aqui vão ver a destruição de Jerusalém. Jerusalém vai ser invadida por Nabucodonosor e vai ser arrebentada e virá destruição. A boa música para expressar isso é a do Sérgio Lopes. Se você tiver ela disponível, põe para nós e eu vou encerrar orando com você. A música do Sérgio Lopes expressa bem isso. Eu só não gosto daquela partezinha do bichinho de Jacó, que é uma citação ao profeta, porque ela é bem interna, mas a licença poética permite com que ela entre bem na música, inclusive. Então, a expressão do Sérgio Lopes a respeito da Jerusalém que nós cantamos lá no início, final, ilustra bem isso. Põe para nós. Jerusalém do Sérgio Lopes, aquela Lamento de Israel, aquelazinha coral ali, ó. É isso aí. Esse aí, laranjinha. Não, esse não. É esse aí. Não. Não, isso é uma parte da Jerusalém de ouro, né? Não, não é essa, não é? A do Sérgio Lopes não é essa, não. Ela vai cantar depois dessa? A letra está certa e está cantando errado, é isso? Está reproduzindo outro áudio com a letra certa. É isso? Agora está certo tudo? Essa é bem conhecida. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só.
Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Essa história do Reino do Sul me toca muito. Deve ser muito ruim, sentar entre as poeiras de uma guerra que devastou Jerusalém, que arrebentou o templo, e ficar pensando como que nós chegamos nesse ponto. Deve ser muito ruim. Como que num lugar onde a gente adorava o Senhor, a gente perdeu demais a referência do Senhor. Deve ser muito ruim ver tudo que um dia foi consagrado a Deus arrebentado. Deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim constatar que houve um tempo na vida que Deus era adorado e que a gente cantava Gadol Elohai, e que Deus não tem mais presença, ou que Deus nos afastou da presença dele, dizendo, não dá para a gente conviver assim. É uma história funda demais. Se a gente voltar a fita rápido na história que eu contei em 1 hora, não começou do nada, começou pensando assim, vou dar uma banalizadinha só. É só uma negociada. E tempos depois o Senhor sequer fazia parte da história. A minha oração é que essa história faça a gente refletir sobre o espaço que Deus tem na nossa história de vida. E a minha oração é que eu e você não precisemos experimentar essa devastação na vida espiritual para chorar a necessidade da volta do Senhor. A minha oração é que a gente tenha nos lábios que grande é o nosso Deus todo tempo. Todo tempo. Que a gente não precise experimentar o afastamento profundo para reivindicar a volta do Senhor. Agora, sabe o que é mais impressionante de tudo? É esse relacionamento de Deus com gente como essa turma aí. Porque a turma em cativeiro é a mesma turma. Ele diz assim, eu vou mandar um ungido meu para libertar vocês. É Ciro naquela ocasião, mas ele chama de ungido dele, para vincular a figura ao Messias, porque ungido, Messias é ungido, em hebraico. O Messias, que é Cristo, um dia vem para essa mesma Jerusalém, olha para ela e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, vocês lembram desse texto? Quantas vezes eu quis te acolher, lembram desse texto? É o Messias entrando em Jerusalém, como narra Mateus, que o povo diz assim, em hebraico, Oshana eleven Davi, Osana ao filho de Davi, Baruch Rabá, Eshem Adonai, bendito é o que vem em nome de Adonai, em nome do Senhor. É lá, aliás é uma música do Paul Wilbur, também do meu tempo de adolescência, vocês lembram? Marcela deve lembrar. Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. É em Jerusalém que o Messias vem e resgata essa turma. Lembra de Manassés, que eu falei que é o pior ser humano? Se você ler a história dele, lá no livro das Crônicas, sabe o que conta a história dele? Para minha surpresa, que no finalzinho da vida esse cara se quebranta e fala, Senhor, eu me arrependo de tudo. E o Senhor o aceita dizendo, vem para mim, porque eu perdoo você. Isso é extraordinário. Que Deus é esse?
que restaura a relação com a gente quando a gente chora, quando a gente quebranta de verdade. Manassés se quebrantou e Deus disse: tá bom, eu te perdoo. A minha oração para você que já tem a Jerusalém devastada é que seu coração quebrante e que a glória de Adonai volte a imperar no seu coração. Que o trono do Senhor tome lugar no seu coração uma vez mais, para a glória do Senhor. Depois a gente pensa o Reino do Norte. O Reino do Norte tem uma história muito legal, muito legal. Vamos cantar. O Reino do Norte tem uma história muito legal. Acabe, é terrível Acabe, vocês lembram da Acabe? Acabe é o cara de Elias. Vou fazer a introdução, a seguir cenas do próximo capítulo. Acabe apronta todas. E quando está na guerra assim para final de vida, ele consulta um profeta do Senhor. O cara fala assim: Semias, você vai morrer na batalha. Aí o Acabe fala assim: vou morrer nada. Ele fala: vai morrer. Aí o Acabe manda pegar o cara, prende ele e mata ele. Aí o cara fica escondido no alto do monte assim. Aí ele manda 50 caras pegar o cara. Os 50 caras, quando chegam lá, o profeta fala assim: Deus, se eu estou do seu lado e o Senhor contra essa turma, cuida desses caras, morre 50. Aí Acabe manda outros 50. Se eu estou do seu lado e eles não, morre 50. Aí vai o terceiro cara e fala assim: tem misericórdia de mim, eu só estou aqui porque o rei mandou, não me mata não. Pelo amor de Deus, vai lá falar com o rei, porque senão eu vou morrer aqui ou eu vou morrer lá. Aí o cara vai lá e reafirma: você vai morrer. Aí o Acabe fala assim: vou nada, vou dar um drible na morte. Troca de lugar com Josias. Josias vai de rei. Aliás, vai todo vestido de rei. E o Acabe vai vestido de soldado para a guerra. Ele pensa: vou enganar. O exército adversário fala assim: não precisa matar ninguém de Israel, só quero que mate o rei Acabe. E o Josias está disfarçado o Josafá lá disfarçado de rei. Falei Josias, Josafá está disfarçado lá. Aí os caras querendo matar, uma flecha sai errada lá do negócio, acerta um soldado que era Acabe. Morre, né? Aí isso me faz lembrar uma piada que minha mãe me contou há muito tempo. A morte um dia falou assim para um cabeludão roqueiro: você vai morrer amanhã meia-noite. Meia-noite amanhã você morre. É seu último dia. Aí o cabeludão roqueiro fala assim: vou aproveitar a vida. Um dia só. Aproveitou de manhã, de tarde, de noite, balada. Quando foi dando assim 10 da noite, ele bateu uma tristeza e falou: vou morrer. Vou sair daqui da festa que eu estou até ficando deprimido. Ele estava saindo da festa. Aí ele viu um garçom careca. Ele é cabeludo. Aí ele teve uma ideia assim: eu vou enganar a morte. Igual Acabe. Trocou de lugar com o garçom, pagou a noite do garçom, raspou a cabeça, vestiu a roupa de garçom e nas últimas minutos da noite começou a servir. A morte entrou na festa e começou a procurar o cabeludo. Ela não achava o cabeludo em lugar nenhum. Cadê ele? Cadê ele? Não achou em lugar nenhum. Aí a morte encostou no bar assim triste e falou: putz, perdi o cabeludo. Mas para não perder viagem, vou levar aquele careca ali comigo. Levou o cara. Acabe, igualzinho. Vou enganar a morte. Quando chega a hora, já era. Quando Deus diz algo a nosso respeito que vai acontecer, acontece. A gente vai ver essa história depois. Hoje nós vamos cantar ao Senhor, que é digno de toda glória e todo louvor. Uma reflexão antes da canção: como é que está o altar do Senhor aí na sua Jerusalém? É morada dele você? Ele é o Senhor da história? Se não é, antes que a sua Jerusalém seja arrasada, põe o Senhor no trono, como fez Josias. Diz: Senhor, aqui é o teu lugar. Antes que a ira do Senhor se acenda, porque uma hora vai vir, mais cedo ou mais tarde, Deus reivindica o sagrado. Acerta o altar e diz: tu és o Senhor e não há outro. Vamos cantar juntos. Quero te convidar a ficar de pé e cantar com a gente. Gadol Elohai Shiruki Gadol Elohai Kolerá de ver e Gadol
Aliás, aleluia também é hebraico, viu? Senhor, seja exaltado. A tua palavra é viva e ela tem poder de transformação como nenhuma outra ferramenta humana. E eu quero te pedir que essa palavra de atenção confronte as estruturas que a gente tem dentro da gente de tal maneira que a gente não abra mão da relação que o teu Filho Jesus, o Messias, conquistou para a gente na cruz do Calvário. Que a tua presença, Senhor, simbolizada no texto de hoje em Jerusalém, seja o maior tesouro que a gente tem de verdade. Que a relação contigo não seja negociada nem um pouquinho, como foram os 4 reis, Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Que a gente aqui na IBJI, eu e os meus irmãos, que os irmãos e irmãs que estão nos assistindo hoje remotamente pela internet, que a gente consiga essa experiência de vida cristã, de não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, da gente perceber o tesouro que é para a vida, ter uma Jerusalém, ter um Deus presente em nós. Bendito é o Cordeiro de Deus, hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que é da raiz de Davi, Jesus Cristo, o Messias de Deus. Eu quero declarar para ti, Senhor Jesus, vem reinar em nós, Senhor. Vem reinar de verdade em nós. Não há outro além de ti. Tu és o Senhor. Teu é o trono, teu é o governo das nossas vidas, Senhor. Não há outro além de ti. Não há outro. Tua é a honra que cantamos todos os domingos aqui. Tua é a honra dos diplomas, das conquistas que temos na vida. Teu é o governo da nossa história, não é de mais ninguém, Senhor. Não é de nenhuma doença, não é de nenhuma instituição religiosa, nem batista, nem Assembleia de Deus. É do Senhor dos Senhores. Tua é a honra, tua é a glória. Teu é o domínio, Senhor Jesus, das nossas histórias. E eu quero te pedir que a história de Israel se repita em nossa história também, de um Deus que nos ama a ponto de querer fazer morada entre nós. Faz assim. Eu ainda quero te pedir, tem misericórdia das Jerusaléns devastadas que hoje estão nos ouvindo. Tem misericórdia. Assim como um dia o Senhor enviou um Messias para acolher, para chorar o distanciamento dessa turma de Jerusalém, eu te peço que tu os acolha em tuas asas de amor, em teus braços de amor. Acolha-os e restaura a glória um dia perdido. Restaura o relacionamento, reaproxima de ti para a glória e para o louvor do teu nome. Que o lugar que um dia foi teu e que foi negociado seja restaurado como lugar do Senhor. Restaura essas vidas, eu te peço, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Eu te agradeço por tudo que a gente tem vivido juntos aqui. E te peço, dá-nos a graça de ainda vermos muito da tua glória na nossa caminhada de vida. Eu te peço assim por Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.